Começando por aqui, mais um dia, né, nessa nossa batalha aí. Espero que vocês estejam aí, né, começando hoje nessa luta aí pra gente ganhar o dia. Para quem está ainda se arrumando aí, a gente está iniciando por aqui nesse nosso projeto, né? É bom sempre falar um pouco do projeto para a gente começar a entender, né, alguns aspectos que são importantes. A gente está nesse projeto diário, que justamente com o objetivo de que a gente tire o máximo de dúvidas naqueles pontos realmente que são pontos muito importantes, né, que são pontos que muitas das vezes travam a gente na aplicação clínica, né, aplicar realmente os alinhadores. Eu venho, ao longo desses anos, que trabalhando diretamente com os alinhadores, né, no campo de batalha, que eu brinco com os pacientes e também ministrando cursos, entendendo que existem alguns pontos que travam mais. Eu diria assim, em resumo, a gente tem como pontos principais, né, questões técnicas, né, onde a sua aplicação clínica mesmo, né, o que eu preciso para planejar e aí conseguir realmente aplicar, ter um protocolo de acompanhamento efetivo, né, essas são dúvidas importantes. Outra também é que o paciente, o aluno, o profissional até começa a entender quais os casos que são mais indicados para alinhadores, qual que são menos indicados para os alinhadores ou menos previsível. E ele aí parte para aquela outra também questão, que é você saber trazer clientes, né, fazer um marketing, precificar, vender, parcelar, também é uma questão importante. E muitas das pessoas ainda estão muito, né, enraizadas nessa questão analógica, né? E aí tem dificuldade por falta até realmente de conhecimento do que a gente pode, ou das ferramentas que a gente pode ter para trabalhar com os alinhadores. Então eu diria que essas três questões, elas são as que mais as pessoas me perguntam aqui no direct, ou as pessoas que têm mais contato comigo diretamente pelo WhatsApp, né, nos nossos grupos de Telegram. Então são questões, essas três questões seriam as questões que eu vejo como principais, né? É a questão realmente de saber planejar e aplicar e aí conduzir para que até o final esteja tudo bem. A questão do marketing, da venda, da precificação e alguns profissionais ainda naquela falta de conhecimento do que realmente o alinhador pode me trazer, não entendendo ainda, né, que o alinhador está dentro dessa ortodontia digital e mais ainda, né, não entendendo que a ortodontia digital tem ferramentas poderosíssimas que podem fazer com que a gente realmente se torne, as nossas ações se tornem mais eficientes, mais efetivas, né? E que a gente consiga continue entregando os mesmos resultados, né, que nós fazemos, resultado final, mas agora com mais rápido, com mais estética, com mais conforto para o paciente, né? Então esses são pontos importantes. Estão fazendo um resumo aqui. Então é legal esse espaço diário, né, para a gente tirar dúvidas sobre pontos que também podem acontecer outros, né, que aqui eu estou fazendo um resuminho aqui do que mais eu sou perguntado. Bom dia a todos vocês aí que estão comigo nesse espaço, né, não nessa luta, nesse espaço aí para a gente estar conversando sobre os alinhadores ortodônticos, né, e sobre essa virada que pode acontecer, né, a gente aumentar realmente o nosso faturamento, diminuir o número de consultas, ter consultas mais prazerosas para você, profissional, e para os pacientes. Essa é a ideia. Então vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez, para quem está na luta, para quem está começando, para quem já está atendendo, para quem está indo para o consultório, arruma um jeitinho aí, se liga no Instagram, que sempre nesse horário, 7h50, a gente está entrando aí, testando esse horário aí, está indo bem, né? Na questão de a gente já começar o dia aí com essas questões importantes, e aí a gente tem o dia inteiro aí para a gente batalhar e em busca dos nossos objetivos.
Eu vou abrir agora aí, se tem alguém que está acompanhando aí, que tem alguma dúvida, que a gente possa tá tirando, e aí volta a falar de qualquer ponto desse que o Marcelo falou, até de casos clínicos, né? Acho que as dúvidas que eu mais recebo são dúvidas de caso clínico. Vocês estão me escutando bem por aí? Quem está aí está me ouvindo bem? Se vocês puderem botar um alô aí, que eu estou aí testando ainda. Ontem foi tudo ótimo, estou testando esse meu microfone junto com um fonezinho de ouvido. Então aí, se vocês puderem estar me passando se está tudo caminhando bem. Ana, obrigado aí pela resposta. Seja bem-vinda, Ana. Acho que teve alguma dúvida, né, Ana, que a gente falou aí. E aí até vou abrir aqui para Ana. Deixa eu ver aqui, Ana, vamos lá. Consigo te colocar aqui. Tem a Juliene também que está com dúvida aí. Oi, Ana. Bom Tudo bem? dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer, tá? Prazer é meu. Muito bom Muito estar aqui. muito legal você estar aqui participando, aí fica mais interativo, as pessoas gostam mais, né? Quando a gente vai, coloca as dúvidas, fica mais legal, né? E É, aí, Ana? então, eu tenho participado aqui, eu sou do interior de São Paulo Você é e da onde? em Indaiatuba, Ah, legal. perto de Campinas, aqui do lado de Campinas. E Aham, essa região é bem legal, né? é uma delícia. Eu sou suspeita a falar, mas é muito bom aqui, é muito bom. E eu já trabalho com as alinhadores há um tempinho. Mas sempre tem algumas dúvidas, né? Eu te acompanho há um tempo, sempre sigo suas lives, assim. Legal. E daí, com toda a sua experiência, que é muito maior que a minha, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre distalização de molar, assim. Porque eu sempre acabo tentando não fazer. Se eu consigo resolver o caso sem ou distalizar ou mesializar muito, assim, eu fico meio receosa, sabe? Então, eu acabo não fazendo esse movimento, porque eu fico achando que vai perder predicção, e daí eu não tenho coragem. Mas aí eu queria a sua opinião, como que você, da sua experiência, o quanto você já conseguiu mesializar, distalizar, depende da angulação do dente, como que você vê essa situação, assim? Então, essa é uma questão que me é muito perguntada. Até eu fiz um post sobre isso, né, sobre a questão da digitalização. Hoje, Ana, eu prefiro digitalizar com os alinhadores do que com os outros métodos que eu fazia. Olha! Principalmente nos casos. Né, eu fazia muito, antes dos alinhadores, eu fazia muito com mini implantes. Né? Aí a gente tinha uma técnica que a gente colocava o mini implante no pálato, usava uma barra transpalatina modificada e aí distalizava os molares, né? E Aham. depois vinha trazendo a bateria. Às vezes a gente fazia, na época, né? Interradicular, só que aí dava um trabalho, distalizava, e depois tinha que remover o mini implante. Então a gente gostava muito do pálato porque a gente não precisava trocar o mini implante. E mais agora, em 2017, eu tive na Coreia fazendo uma residência lá e também começamos a fazer o mini implante na crista infrazigomática, né? E aí faz aquela digitalização também sem atrapalhar, o mini implante não atrapalha o movimento. E aí eu comecei a fazer com os alinhadores, principalmente nesses casos de classe 2 dentro alveolar, e eu fui muito mais eficiente. Vou te explicar por quê. Porque com o alinhador você consegue fazer uma distalização que a gente chama nos alinhadores uma distalização sequencial, que é você vai empurrando dente a dente. Né? Aham. Então, por exemplo, você não tem o siso, né? E aí você quer. Eu já consegui, para você ter uma ideia, distalizações de 4 milímetros, Nossa, bastante. medido em Porque o modelo resto digital. ancora, né? Você usa de ancoragem o resto e vai indo só. Exatamente. Esse que é o grande lance do alinhador. Você tem, me ajuda aí que eu sou ruim de conta, mas você tem, de primeiro molar a primeiro molar do outro lado, você tem 12 dentes, não é isso? Sim.
englobados no alinhador, né? Encapsulados, e aí você tem o alinhador lá no final como se ele fosse uma mola, mas uma mola bem mensurada, né? É diferente você botar um aparelho fixo, conjugar todo mundo de primeiro molar, e você botar uma mola de nitinol. Às vezes você corta a mola muito grande, né? E você vai fazer um ponto de força também no segundo molar, que vai ser na vestibular. Você não está fazendo um ponto de força de corpo, né? no centro de resistência desse dente, né, que seria no meio da mesa oclusal. Você está fazendo aqui na vestibular, então ele vai ter a tendência a girar também. E você é humanamente impossível a gente conseguir cortar mole. Claro, a gente que tem muita experiência, a gente corta uma molinha, mas mesmo assim, às vezes você faz uma força a mais ou a menos. E com o alinhador, ele já vem programado para caminhar em cada passo aquela quantidade, menos de milímetro, né, na maioria das vezes, 0,25 aí. Então ele age como uma mola empurrando os segundos molares apoiado nesses 12 dentes. Então os efeitos colaterais eles são mínimos, né? E quando você começa a puxar os pré-molares, aí vai o segundo molar, quando ele começa a andar, o plástico já abraça a mesial dele também, então ele está todo abraçado oclusal, vestibular e palatina, né, nos superiores, e a proximal. Então você vai controlando melhor o movimento tridimensionalmente. Isso que eu venho notando ao longo do tempo. Até nessa postagem minha, se a gente olhar os modelos ali no iTero, você vê que o dente ele foi de corpo, assim. E as minhas distalizações com mini implantes, elas acabavam dando aquele movimento de pêndulo, né? E aí depois a gente tem que dar aquela ajustada. Então, assim, com alinhador eu consigo controlar mais. Então, eu te responderia que a distalização com os alinhadores hoje, claro, aquele paciente que tem perfil para usar alinhador, que é o alinhador dedicado, eu utilizaria com os alinhadores. Aí a única coisa que eu... Deixa aqui que o Leandro está me pedindo para afastar um pouquinho a minha câmera aqui. A única coisa que eu acrescentaria, Ana, é que tem alguns detalhes. Você precisa... Eu gosto muito dos attachments retangulares nos pré-molares e no canino. Sim, quando eu começo... Isso. E aí também ajuda você, o attachment retangular, a você ser um ponto de apoio para você não deixar o dente angular muito. E aí você vai... no molar, você põe... às vezes eu ponho no molar o retangular assim, nessa posição. Horizontal, né? Horizontal. E pés e canino assim. Pode Isso. ser. Pode ser. Eu plástico ali no molar, sei lá. Isso, e aí você consegue, esse attachment que você falou, você consegue uma retenção do alinhador, uma retenção melhor do alinhador. E esses retangulares verticais tem até um artigo, que esse artigo fala isso, né? Que esses retangulares verticais, eles ajudam muito a você distalizar pré-molares e caninos, controlando a angulação. E sempre quando eu vou começar a puxar o canino, Ana, eu começo a usar elásticos de classe 2. Para o elástico ajudar também, porque agora eu tenho que distalizar, né, fazer uma retraçãozinha de 6 dentes, apoiado em alguns dentes apenas que eu acabei de distalizar. Então a minha ancoragem já fica não tão legal assim. Então você entra com o elástico como recurso auxiliar, né, uma força auxiliar para te ajudar nesse movimento. Entendeu? Então, assim, distalizações de 2 milímetros, 2,5 milímetros, que seria aquela quase meia classe 2, tá? 1/4 para meia, é muito efetivo, né? Aquela classe 2 dentro alveolar ali, é muito efetivo a utilização dos alinhadores nesse protocolo. Então, se o paciente quer o alinhador e for aquele colaborador, você pode ter certeza que o alinhador ele vai ser muito eficiente. Quanto à mesialização, Ana, a mesialização eu tenho alguns casos de pequenas magnitudes que foram bem, tá? E Marcelo, o que é pequenas magnitudes? Por exemplo, eu tenho um caso agora que estou lembrando que ele veio na segunda-feira na amostra que a gente tem na escola. Esse paciente teve o 35, ficou por lingual, e o 36 já tinha caminhado bastante para o espaço do 35 e ficou faltando uns 3 milímetros aí, mais ou menos. E ele estava girado, né? O molar veio girando. Então, eu coloquei attachments específicos, né? Para giro, né, para rotação. Aí eu gosto dos attachments
Não gosto daqueles otimizados quando eu tenho um giro um pouco maior. Quando o giro é pequenininho, eu uso os otimizados, né? Aqueles, parece uma bolinha, né? Ele é menor, ele é menos proeminente, né? Uhum. E quando eu tenho uma rotação maior, eu gosto daqueles retangularezinhos. Coloco eles, aqueles retangulares menores, coloco eles meio angulado, né? Mas mais vertical do que horizontal. Tá. E aí eu fui ajustando a rotação e fui mesializando ele. Quando é pequena essa mesialização, eu tenho bastante sucesso, é bem efetivo. Agora, quando, por exemplo, vou te dar um exemplo, é uma outra paciente minha, que ela perdeu 36, aí tem o 37 que já migrou, só que ainda tinha uma quantidade, 5 milímetros aí, ou 6 para mesializar. E ela só queria usar alinhador de qualquer maneira, tentei a convencer, né, a fazer um híbrido de repente, vamos começar com um aparelho fixo, depois a gente migra para o alinhador, mas ela não quis, eu quero o alinhador. E aí eu instalei mini implante, fiz um power arm, um bracinho de alavanca junto com o alinhador. Muito difícil na minha visão. Por quê? Porque o movimento ele acontece, só que depende muito também da colaboração do paciente, porque o alinhador é como se ele fosse um trilho. Um trilho não seria o melhor termo, mas o molde para que o dente seria a referência para o dente andar. O Power Arm ele vai fazer isso, só que quem vai controlar para ter menos efeito colateral vai ser o alinhador que está programado também para esse movimento. Só que o problema, Ana, que aconteceu, por exemplo, com essa paciente? É uma paciente super dedicada, usa o alinhador para caramba. Né? Teve um final de semana que ela viajou na sexta, ficou sem usar o alinhador, voltou na terça para botar o alinhador já não encaixava plenamente lá atrás, porque o meu Power Arm, né? Eu fiz o movimento, foi continuando o movimento, ela não usou o alinhador, aí foi resolvido, eu voltei para o alinhador anterior, mas a gente vai tendo tendências a mais intercorrência. Então, eu classificaria a mesialização, a perda de ancoragem numa situação dessa que eu falei, como um movimento difícil com o alinhador, ou um dos mais limitados na minha visão, junto com torque de raiz, né? Uma torção onde eu quero realmente mover a raiz, a inclinação da raiz. Então, esses movimentos, para mim, são movimentos difíceis. Então, te respondendo, distalização, acho ótimo, dentro desse protocolo. E a mesialização, se for mesialização pequenas, principalmente no arco superior, elas são mais favoráveis. Tá? E a localização também é importante, né, Ana? Para você montar um conjunto de ancoragem. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma mesialização que você quer fazer no primeiro pré. Tá? Tem um diastema entre primeiro pré e canino. Você para você puxar o pré-molar, você só vai ter os 6 dentes anteriores para segurar no alinhador e você começar a puxar esse pré-molar. Então é legal, né, que você pense que esses dentes eles podem ter algum efeito, né? Porque eu falo sempre para os meus alunos, o alinhador ele é um aparelho, nesse caso, ele é um aparelho contínuo. Ele tem uma parte dele que está segurando e a outra que está querendo movimentar. Então, o que eu posso exercer para minimizar os efeitos colaterais, né? Nesse caso? Então, a gente tem que estar sempre pensando assim. Não só a mesialização, mas em que local que você quer mesializar. Quanto mais para posterior e maxila e menor, mais fácil é de você mesializar. Né? Quanto mais anterior e maior, mais difícil. Né? Então, aquilo que eu brinco, Ana, existem muitas relativizações. Né? Então, assim, não é só mesializar e distalizar, mas em que caso? Quais são as particularidades? Né? Mas eu diria que, em resumo, seria isso. A mesialização na maxila é mais fácil, quanto mais posterior, melhor e menor. E a mesialização no arco inferior com perda de ancoragem, eu acho um dos movimentos mais difíceis com alinhador. Eu convenceria o meu paciente a utilizar primeiro o híbrido, né, que eu chamo, tratamento híbrido. Ou você segmentar lá um aparelho fixo e trabalhar com alinhador em outras regiões, né, que se torna um pouquinho mais complicado, ou você entrar com alinhador, com o aparelho fixo, fazer aquele grande movimento e depois você alinha e nivela com o alinhador. Você diminui o tempo de aparelho fixo, também pode ser interessante para alguns profissionais. Não sei se eu fui bem claro aí, que eu acabei, né? Super claro, espetacular. Que bom, eu estou muito feliz de você ter participado aqui, que motiva outras pessoas a estarem também interagindo aí com a gente. Mas assim, eu estou com bastante... Ana, eu estou com bastante casos de digitalização, eu estou super animado. Né? Nessa quantidade. Então. Começa a se animar. Falando, ai meu Deus, será que vai, né? Você está tão acostumada com o método, eu sempre ponho o cursor em mini parafuso, e aí você acostuma com isso, né? Aí eu falei, mas será que vai bem mesmo com o alinhador, né?
Então, assim, o que que eu te indico? Começar em casos de menor magnitude, 2 milímetros, 2 milímetros e meio, né, de distalização, na maxila, né, que aí você tem. Eu tenho alguns casos de distalização na mandíbula. Na realidade, uma verticalização, né, Ana? Não é aquela, É tá, o que então você tem um mais a molar um gente pouquinho. precisa, né? Às vezes Entendeu? os Você dá molares aquela verticalizada, mais um desgastezinho, você consegue acomodar e diminuir um pouquinho o comprimento do arco inferior. Também tenho. Mas assim, se eu fosse você, sugestão, começar no arco superior, distalizações pequenas, e aí você vai, né, ganhando jardas, vamos dizer assim, né? Você vai se animando mais. E não deixe de fazer aquela que você já é muito eficiente, né? Que é essa que você está falando. Então, paciente aceita aparelho fixo, eu tenho bastante segurança ali com aparelho fixo, ótimo, né? Para que eu vou usar alinhador? Né? O cara usa bem o aparelho fixo, é um cara que não vai colaborar, tal. Agora, tem pacientes, a gente sabe, muitos que não querem o aparelho fixo de jeito é nenhum uma e tendência, precisam digitalizar. É. é uma dificuldade. Hoje em dia ninguém mais quer. Poxa. Ah, mas que Ana, bom, Marcelo. Obrigada, viu? Tirou todas as minhas dúvidas. nada, obrigado pela sua participação. Eu estou com a Juliene também, que tem uma dúvida. Eu queria te agradecer bastante, e como uma forma de te agradecer de estar participando aqui, interagindo, fazendo esse ambiente ficar melhor, ainda, né, com vocês, se você tiver algum caso que você queira planejar comigo, eu estou à disposição, a gente pode fazer isso online. A, Ontem foi a Maria Isabel, participou, e a gente hoje vai ver o caso dela, né? Então, assim, se você tiver algum caso para planejar ou que pinte digitalizador, a gente pode planejar junto o seu caso, e aí a Nossa, gente sempre imagina. Delícia. consegue Muito passar bom. mais alguma coisa. Ah, eu faço Muito meu bom. doutorado, eu faço meu doutorado em Bauru, interior de São Paulo. Campinas eu só passo, né? Por aí, né? Eu É não chego a caminho. parar. Né? É. Tudo Mas de é bom, muito tá, bom. Ana? Então tá bom. Tudo de bom, bom dia para você, tá bom? Obrigada, Marcela. Até mais. A gente vai se falando daí, tá bom? Tá, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Você, acho que você vai precisar clicar nessa cruzinha para que eu possa ver se não é assim. Acho que existe uma cruz. Isso. Obrigado aí pela participação, Ana. A Juliene, deixa eu ver se a Juliene está por aqui ainda. Juliene está por aqui, Juliene. Deixa eu ver aqui que me deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver aqui se ainda tem a Juliene por aqui. Tem, a Juliene está aqui. Vou chamar a Juliene. A Juliene tinha colocado, mas a Ana também. Vou ver se eu consigo aqui. Oi, Marcelo. Bom dia. Tô E aí, aqui. Juliene, bom dia. A Bom Juliene dia. foi nossa aluna de especialização, né, Juliene? Tô sempre junto, graças a Deus, com vocês como mentores. Estou nessa Isso aí. caminhada agora para implantar ortodontia digital. O Marcelo me ajudou muito, porque quando a gente faz o credenciamento, a gente não tem a noção de como mexer no alinhador. E acho que eu fiz o curso de ortodontia digital de vocês, né? Me clareou muito a mente de como entender realmente a mecânica. Porque quando a gente faz curso, a gente não entende realmente a mecânica de como se mexer no alinhador. E ontem eu vi o caso cirúrgico que se mostrou e você falou, né, sobre torque. Minha dúvida hoje é justamente essa, sobre torque. Eu aproveitei que ela tinha uma dúvida, a Ana, muito legal a explicação, Marcelo, parabéns. E eu consegui aqui abrir o computador para mostrar para vocês, para poder ter uma ideia melhor, tá? Vou virar aqui para a tela do meu computador. Ótimo. Tá conseguindo ver? Você já está com o caso no CleanCheck, né? Exatamente. A minha dúvida, Marcelo, é o seguinte: esse 12 aqui está bem angulado, aproveitando para falar também. É uma dúvida sempre que eu tenho de incisivo lateral. Se você bota algum attachment aqui, nesse caso não tem um attachment, se você bota algum attachment aqui para ajudar, né, nessa desangulação desse dente, eu vou botar para passar, para vocês poderem ver melhor. Uhum. Você botaria algum attachment nesse dente? Então, volta no iniciozinho do caso, no início, né? Bota. Ele tem um girozinho também, né, Jô?
Tem. Tá um pouquinho girado, né, para cima então, ele não é tão bonito assim, né, esse attachment que eu gosto nesses casos, né, mas por isso que eu gosto de trabalhar com attachments, Ju, com aquela resina da 3M, a 350, aquela CP translúcida, que ela já é nanoparticulada, ela tem uma resistência ao brilho, então ela parece bem pouco, sabe? E aí eu gosto de usar o retangular vertical, sabe? Ele fica mais presente, mas eu vejo que eu controlo mais, porque ele me ajuda, né? Eu tenho um retangular vertical ali, então ele me ajuda ao plástico pegar na mesial ali e ajudar não só no giro, mas também nesse controle de angulação, entendeu? Então eu gosto desse attachment, mas é umzinho que existe na Invisalign, ele é retangularzinho, mas ele não é grandão, sabe? Existe um Menorzinho. grandão e existe o menorzinho, tá? Mas eu coloco ele vertical e eu gosto dele para esse movimento, tá? Eu consigo controlar bem o giro e nesse caso aí também a angulação, que aí eu tenho o plástico também apoiando na mesial e ajudando, né, na mesial e distal, e eu posso ter aí um controle melhor da angulação do incisivo. Mas Então, assim, você colocaria esse attachment mesmo com esse Power Read aqui? Essa é a minha dúvida, porque não sei se vai deslocar ou se vai melhorar a ancoragem nessa parte. então o Power Read, com o Power Read aí, você teria que botar esse attachment um pouquinho mais para, não no centro, né, um pouquinho mais para incisal, tá? E o Power Read, Ju, até no curso eu falei sobre isso, né? Não sei se você quer abordar também essa parte do Power Read, né? Que é essa parte que é você tentar ter algum recurso que eu chamo intrínseco, né? Porque você está com mais um recurso dentro do alinhador para você tentar fazer um controle de torque, né, nesse dente, ou você tentar fazer um binário de força, né? Porque o Power Read, né, a gente olhando o incisivo assim, né, como aqui a minha mão incisivo, você precisa, quando eu tenho o bracket, né, e o fio ortodôntico retangular, o bracket com aquela canaleta, né, que a gente já conhece, com slot, eu consigo ou torcendo o fio, ou eu tendo a canaleta já com torque, eu consigo, quando eu entro com esse fio, ele vai gerar uma pressão, ele vai gerar, na realidade, um binário de força dentro da canaleta, a ponto de eu ter forças paralelas no sentido contrário, e eu consigo torcer essa raiz. Ok, agora pensando no alinhador, eu vou precisar dessas bolhas negativas, né? E aí elas podem ficar, no seu caso, aí como eu quero dar um torque, pelo que eu estou entendendo, você quer dar um torque vestibular de coroa e lingual de raiz, não é isso? Isso, correto. Então você tem o Power Arm aqui em cima na cervical, para ele gerar uma pressão aqui nesse dente. E tem na incisal também. Isso, e aí você tem um na incisal aqui, justamente para que eu tenha um binário. Então aqui está pressionando para vestibular e aqui está pressionando para palatina, e aí eu tenho um binário, tá? Só que é o que eu falei, é uma bolha negativa. Então, o mesmo Power Read, né, que a Invisalign chama, ou essa bolha negativa, que me favorece a dar uma pressão do dente, ela também me favorece para expulsar esse alinhador da boca, né? Então, por assim... isso que colocou bastante attachment na posterior, né, para ter uma retenção melhor do alinhador. Por isso que você tem que sempre, quando você for fazer, e aí nesse caso, passa o vídeo aí de lateral, assim, do jeito que você está. Possivelmente, esses attachments são para retenção e para rotação de dente, né? Tem uns que são para rotação. Ah lá, ó, tá vendo? Então ele ajuda na retenção e ele ajuda na rotação também, esses otimizados da Invisalign, né? Sim. Então, quando você vai usar o Power Reads ali, o que eu recomendo, né, para você aumentar a sua previsibilidade? Você tem que esperar movimentos pequenos de torque, tá? Então, até 7 graus, está bem pequenininho. Você não pode almejar grandes movimentos. Eu tenho até, é legal contar essa história, eu tenho um caso que eu peguei logo no início, que era, poxa, o cara tinha aquela classe 2.2, face curta, tudo de ruim, né, com alinhador, para usar alinhador. E eu queria fazer um torque maior, né? Era muito mais previsível fazer isso com aparelho fixo pela quantidade do que com Power Reads. Então, à frente, né, eu tinha muito problema de realmente, quando eu ia perdendo, ia para a placa 8, 9, perdia
menos de milímetro de movimento, cada vez mais ia ficando difícil o alinhador encaixar, né, nessa parte anterior, porque o dente já não estava equalizado com o alinhador e ainda você tem essas bolhas negativas, né? Então, assim, nessa quantidade aí, que você me parece bem pequeno, e nesse caso é muito importante você tentar controlar um pouquinho esse movimento, porque você tem um diastema e você não pode fechar esse diastema. Não sei se vai ficar claro aqui, ó, você não pode fechar esse diastema só rodando com dente para cá, ó, com um grupo de dentes para cá. Você tem que fechar esse diastema rodando e inclinando o dente para dentro, né? Fazendo um movimento para dentro também. Esse movimento vai acontecer simultâneo. Né? Não sei se dá aí até para você mostrar no vídeo, mas é isso que vai acontecer aí. Você vai, na realidade... Não existe uma linha média dela, ela não tem uma linha média desviada. Exatamente. Se ela não tem uma linha média desviada, eu não posso fechar esses diastemas assim, ó, dente a dente. Eu tenho que fazer um movimento de inclinação também. Então, por isso que você tem desgastes inferiores, né, Juliane? Aí, nesse caso. Né, para que você diminua um pouquinho o comprimento do arco inferior, tem a overjet para você dar uma desinclinadinha. E aí, como esses dentes inicialmente estão um pouquinho reto inclinado, esse Power Read vai ajudar, vai contrapor para você, na hora de fazer esse movimento para dentro dos superiores, você não reto incline mais ainda, né? E aí você consiga fazer esse movimento com um certo controle sem desviar a linha média. Então, assim, não sei se você tem como ver para a gente aí a quantidade de movimento que está sendo feito de inclinação. No CleanCheck você tem naquela tabela, você tem aí quanto que está mais ou menos de inclinação nesses dentes. Aí se você pudesse falar para a gente. Vocês estão conseguindo ver, ó? A inclinação vestibulolingual do 11 está de 6,8, do 21, 6,9, 22, 6,0 e do 12, 4,1. Então, eu acho bom, né? Porque você está com menos de 7 aí, então razoável. Está dando o quê aí? 14, 15 alinhadores, 13? 14 alinhadores, um tratamento light. Então, você vai aí fazendo uma sequência por alinhador aí, bem... É um outro detalhe que eu vejo muito na Invisalign, que me chama atenção, e quando eu comecei eu não entendia isso, né? E é legal relatar isso, Ju, e aí você também ficar antenada nisso. Quando eu mandava os primeiros casos para a Invisalign, eu falei, caramba, não é possível, gente, está dando muita placa, eu achei que era poucos alinhadores. Não vamos falar placa aqui, porque placa, né? Eu já falei na primeira live, o paciente chega, o ortodontista fala, é só uma plaquinha, né? Não, é um alinhador, né? É uma moldeirinha personalizada, é uma moldeira personalizada. Moldeirinha também não, né? Então é um alinhador personalizado. Acho que assim fica melhor. Mas voltando lá, o que a gente tem, na realidade, o que eu estava falando mesmo? Tem hora que eu me perco, né? Isso acontece na aula também, né, Ju? Acontece. Você estava falando do... Ih, nem eu lembro, mas vida que segue. Eu estava falando sobre, se alguém puder ajudar, eu estava falando sobre, fugiu completamente agora, que eu fui falar do alinhador. Isso às vezes me acomete, né? O paciente que o alinhador não estava encaixando pelo Power Hit. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando. Você substitui o Power Hit por alguma coisa ou não? Quando você tem que dar um torque pequeno? Não, aí eu prefiro o Power Read. Eu estava falando da Invisalign, Ju. Eu prefiro assim, quando eu preciso, eu Power Read. Agora, se o meu movimento é muito grande, né? Quando o meu movimento é muito grande, aí o pessoal está ajudando. O pessoal está ajudando, é quantidade de placa. Caramba. Agora, quando o movimento é muito grande, eu penso em outras saídas, entendeu, Ju? De repente, igual esse caso, por exemplo, face curta que eu falei, era melhor eu trabalhar primeiro com o aparelho fixo, que era grave. O cara era cirúrgico, eu ia tratar compensatório limitado, entendeu? Então, eu estava falando da quantidade de alinhador. Quando eu comecei a trabalhar com a Invisalign, eu achava, muita quantidade de alinhadores, né? Que foi programada, que eu pensei que era menos. Mas o grande lance do alinhador também é você saber fazer uma quantidade pequena de movimento por alinhador. Isso é mais previsível do que você tentar dar um galope. Isso também na ortodontia fixa, né? Eu quero pegar aquele dente daqui e dar um pulo com ele para lá. A chance de que você vai ter intercorrências no movimento, naquele movimento específico,
na área que está apoiando esse movimento é muito maior de quando você faz um movimento gradual. Então você aperta um pouquinho o aparelho naquele mês, depois mais um pouquinho, né? E a Invisalign ela é muito ligada nisso, porque ela quer realmente a eficiência do movimento. Então, notem aí, você tem aí 6, 7 graus de movimento e você tem 14 alinhadores aí, né? Tudo bem que você pode ter alinhadores aí apenas de estabilização, que estão ajustando outros dentes, mas a gente tem, com certeza, movimentos, pequena quantidade de movimento por alinhador. E isso determina uma chance maior de que você tenha o sucesso naquele movimento, né? Então, esse é um ponto também importante que muitos ortodontistas, como eu no início, não entendia, né? Por que acaba ficando mais placas. Um outro detalhe, Ju, aí desse caso também, você está com vários attachments otimizados, né? Que são aqueles da Invisalign que tem aquelas faces mais redondinhos. Eu acho esses attachments muito efetivos quando é pouca rotaçãozinha, entendeu? Eles retêm menos o alinhador, na minha visão, e também dão menos apoio para a rotação do que esses retangulares verticais. Sim. Isso na minha visão, tá? Esses retangulares verticais, eles são mais proeminentes, tá? Então, eles ajudam mais tanto a reter e ajudam mais como apoio para fazer rotação. Então, o meu protocolo, quando eu quero reter bastante e quero rotar um dente numa magnitude um pouco maior, não um pouquinho, aí eu prefiro os retangulares ainda do que esses otimizados que foram lançados pela Invisalign, que são o que eles quase sempre colocam, aquelas, né, são mais arredondadinhos e sempre com uma face plana. Sim. Eu não sei a sua experiência, Ju, se você tem uma experiência. Eu estou notando muito isso. Quando a rotação é pequenininha, ótimo. Quando a rotação é um pouco maior, aí você tem rotações aí passando de 10 graus, você tem... Eu tenho mais dificuldade com essezinho redondinho. Não sei aí se você também tem essa experiência. Então, Marcelo, depois de ter o curso com você, né, eu comecei a botar nos casos. Eu até vou ajeitar um pouquinho esse caso aqui, em relação à taxa, depois das coisas que você me falou, e vou tentar usar mais os retangulares verticais para angulação, né? Eu tenho até um caso também que eu estou montando, que eu vou colocar em região de canino, para ver se melhora o giro, né, do dente. Aí, o Thiagão aí... Thiago é um grande amigo também, Ju. Tá aí falando, tá vendo? Tô dando preferência aos attachments convencionais. Thiago, entra aí, vamos participar aí, cara. Depois, vamos ver aí amanhã, depois. A gente está diariamente aqui às 7h50 e tenho certeza que você pode trazer questões importantes aí para todo mundo nesse mundo aí da ortodontia digital. Obrigado aí pela sua audiência. Estou vendo o Fabiano aí também. Uma galera aí, fico feliz. Ju, eu consegui te ajudar? Você sabe que você mora no meu coração, né? Eu preciso te ajudar no que eu consigo. Você me ajudar muito, muito mesmo. E muito bom sempre poder contar com vocês. Muito mesmo. Sou muito grata a toda a experiência que vocês me passaram. E a ortodontia que eu exerço hoje, eu tento exercer, né, da melhor forma possível também para honrar o nome da escola onde eu fiz. Ai, que legal. Isso é legal mesmo, né? A gente ter esse carinho onde a gente fez a formação. Eu também tenho muito e tenho, claro, né? Eu sou suspeito para falar, também tem muito carinho, amor e dedicação ali pela nossa escola para tentar isso, né? Transformar pessoas e a gente se tornar melhor profissionalmente, porque aí, né, ajuda em todas as outras áreas também, nossa, né? De ser bem sucedido profissionalmente nos alimenta para, né, Ju, para várias outras frentes. Com certeza. Marcelo, muito obrigada aí pela ajuda, tá bom? E sucesso aí, vou estar sempre acompanhando vocês, tá bom? Ju, muito obrigado por você ter vindo aqui, né, colocado o caso. E aí, pessoal, pode usar esse padrão da Ju, virar a tela do celular para o computador e a gente vai olhando ali, sempre preservando, né, a face do paciente, não é legal. Então, a gente pode ver tele, de repente só a parte inferior do perfil, e aí as imagens intrabucais você já coloca na tela do seu computador, virando o celular, a gente consegue... né, de uma maneira aqui rápida, falar alguns aspectos que sejam importantes. Gente, eu queria fazer um convite para vocês, quem quiser, eu vou colocar um link na minha bio para entrar no nosso grupo do Telegram, tá bem legal lá, que lá eu coloco, sempre quando termina a live, eu coloco um resumo em áudio da live, né, do que a gente abordou, então você consegue acompanhar esse resumo, e eu coloco outras matérias também, alguns artigos que são livres, né, na internet, tem acesso livre, mas
que você não tem tempo de procurar e é específico sobre aquilo que eu estou falando, eu vou lá, coloco ali também. Então, se vocês quiserem participar desse grupo do Telegram, quem está acompanhando esse projeto, só entrar no link da minha bio lá, clicar e aí você já cai no Telegram, que o Telegram nos dá ferramentas melhores ali para a gente poder trabalhar e colocar mais conteúdo. Gente, um abraço, adorei mais uma vez. E amanhã eu espero e convido a vocês também a começar a comunicar e falar com os amigos de vocês no grupo do WhatsApp. Marcelo Calvo A, né? @Marcelo Calvo A. Está sempre no Instagram às 7h50. Então, para você que está começando, está dando aquela corrida, de repente bota lá no áudio, né? Então, vai aí divulgando aí esse nosso canal para que a gente consiga estar sempre aí com mais pessoas trazendo mais dúvidas. Um abraço e até a próxima. Ju, obrigado aí, que eu nem despedi de você aí, você já foi se antecipando. Gente, um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia aí, força e fé e vamos ganhar o dia.